Hoje vou comentar uma notícia aqui e a partir daí dar continuidade à reflexão sobre a questão digamos assim, a questão da governabilidade, agora enfatizando a liberdade. Na reflexão anterior, nós discutimos a governabilidade, enfatizando o valor da igualdade, do que o Rousseau chama de a vontade geral. Agora nós vamos pegar um contemporâneo do Rousseau e fazer a sua contribuição que pode dar para as experiências democráticas que o Brasil vive hoje, a partir do valor da liberdade. E aí seria Montesquieu. E aí, antes disso, eu gostaria de iniciar lendo essa notícia de hoje, que é do Estado de São Paulo, o jornal, onde ele diz aqui, na manchete, bolsonaristas organizam atos contra medidas restritivas e Supremo Tribunal Federal. Bom, aí na notícia, eu não vou ler toda, só o comecinho, ele diz assim: grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, de setores diversos e com pautas distintas, realizam neste sábado, hoje, dia 15, atos em defesa do governo pressionado pela CPI do Covid. Entre os apoiadores estão representantes de entidades ligadas a ruralistas, que é um setor que tem uma dificuldade enorme com a questão do meio ambiente, que a globalização tem como algo precioso. Você tem os ruralistas, os evangélicos, um movimento também conservador, inclusive com alguns com dificuldade de viver com o Estado laico, e entra na questão da teocracia, que é um governo mais autoritário, e os caminhoneiros, que é exatamente um grupo que tem uma força enorme pelo potencial que ele tem de parar o Brasil na economia de mercado, então essas três forças estão, digamos, se mobilizando em setores dela, lógico, porque na realidade cada vez a gente percebe que eles estão divididos, esses grupos estão divididos. Então eles têm, aí vem a notícia continuando, são três pautas que devem dar o tom dos atos: a críticas à medida do isolamento social decretada por governos locais, que é exatamente um problema do federalismo brasileiro, inclusive um federalismo que, de certa forma, é até concentrador de poder no Executivo Federal, mas aqui a gente é contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a força dos estados muito forte. Você tem o segundo mote é a críticas ao Supremo Tribunal Federal, o poder controlador do autoritarismo, que às vezes se apresenta com uma certa vontade e uma vocação, e repetindo o que já ocorreu em manifestações em defesa de Bolsonaro. Quer dizer, um apoio que esses grupos que estão fazendo esse movimento mostram que apoiam o governo Bolsonaro. Fizeram esse movimento no dia 1º de maio, e a defesa do voto impresso, que é uma coisa, outra bandeira do presidente e seus apoiadores, que é uma bandeira nova, fruto de uma preocupação com a continuidade, sobretudo com as eleições que se aproximam de 2022. Nesse contexto, nós podemos falar que aqui também tem um problema de governabilidade. Como teve na observação passada, quando observamos o papel dos partidos políticos, o papel da diversidade dos interesses da sociedade civil,
que os partidos políticos iriam dar uma civilidade a isso, uma questão da governabilidade. E o Rousseau chamou isso o desafio da vontade geral, que é uma novidade na modernidade, porque a sociedade que estava em decadência teocrática era uma sociedade onde a governabilidade estava na força autoritária, inclusive no século de que o Rousseau propôs essa ideia de vontade geral. Você tinha governos como Luís XIV, Luís XV, muito autoritários, concentrador de poder, e logicamente, nessa realidade, os emergentes, que eram os setores que ficaram ricos com a colonização, a chamada burguesia, que estava querendo também participar desse banquete do poder, muitas vezes não conseguiam chegar lá, porque não tinham sangue azul. As diferenças sociais eram muito fortes. Então, para quebrar essas diferenças sociais, a ideia da igualdade, que é expressa com a vontade geral, que vai ser orientadora da governabilidade a partir da Constituição. E essa Constituição fica com um problema sério de o que essa Constituição realmente representa a vontade geral. Porque a Constituição é feita pelo Legislativo, que representa a diversidade da sociedade. Nós já falamos, os partidos políticos. Mas acontece na medida que faz, o Executivo tem que se orientar por ela. Mas quem vai ficar fiscalizando a legitimidade que essa Constituição tem em relação à soberania popular? Exatamente, criou-se, a ideia foi de Montesquieu, um aristocrata que lá na França foi à Inglaterra ver o que a Revolução Gloriosa na Inglaterra trouxe de novidade para incorporar, e aí lá já tinha divisão de poderes na Inglaterra, mas dava muita força à ideia, o teórico da Revolução Inglesa, o Locke, ele traz uma força para a burguesia, porque fortalecia o legislativo, e trazia, o Montesquieu trouxe uma ideia nova, que é uma criação dele, que é a ideia dos três poderes, com o judiciário, formar uma barreira contra o autoritarismo, contra a tirania, e sobretudo a tirania da minoria sobre a grande maioria, ou vice-versa, né? Esse era o desafio que estava presente, porque na realidade as organizações de poder fica muito complicado saber, porque o poder é algo que domina a pessoa, e quando uma pessoa tem um poder, ele se torna super-homem, e esse super-homem é um perigo na medida em que ele não tem limite. Então, esses três poderes é para dar limites a um respeito à diversidade e trazer a civilidade, trazer uma convivência de uma sociedade que é potencialmente explosiva em questão de interesses e guerra civil até, tá? Quando os interesses são muito diversificados e muito fortes, porque a sociedade começa a assimilar a lógica do mercado, que é a lógica da posse de bens para diferenciar as pessoas, e não mais famílias e outros critérios mais tradicionais. E essa realidade da divisão dos poderes traz uma contribuição enorme. Então, nós estamos percebendo por essa notícia que eu estou lendo, que representa um movimento real de retorno a uma certa autoritarismo, onde o Supremo seria desqualificado e o Executivo se tornasse forte sobre o Legislativo até, tudo isso traz uma dificuldade. Então, apesar dos casos concretos que nós convivemos, essa divisão de poderes foi aceita pelo Ocidente e até o Oriente, né? Você vê que até o Irã, que é uma teocracia muito clara,
ela tem essa divisão de poderes, só que ele coloca no judiciário os ayatollahs, representantes religiosos, né? Passa um avião aqui, mas eu acho que dá para ouvir, tá? Então, com isso, nós estamos querendo mostrar que a governabilidade ele tem um aspecto de defender os valores da igualdade, que nós colocamos na reflexão passada, e os valores da liberdade. São os dois valores que se impõem na modernidade, numa sociedade de mercado. Porque, na realidade, é uma sociedade que traz esses dois valores e isso quebra a forma de administrar do ancião regime, que é a força da aristocracia e a representação divina que a teocracia representava. Então, nesse sentido, a democracia traz, digamos, a força do povo. E essa força do povo tem esses aspectos: partidos políticos, divisão de poderes e esse grande campo que deve se consolidar e aprofundar. As instituições, a força desses mecanismos de governabilidade está na força das instituições. E é isso que nós estamos aprendendo. Pensávamos, essa geração que tem a minha idade, por exemplo, pensava que a gente já tinha aprendido, mas não, né? Nós vimos que foi fraco, houve uma quebra do papel do judiciário, dos setores da própria comunicação, e o setor percebeu que poderia quebrar algumas formas, fragilizando algumas instituições. E aí nós estamos percebendo e estamos tentando recuperar para que, na realidade, essa civilidade se restabeleça. Obrigado, né?